A gente vai começar então com essa posse do ministro Fachin lá no Supremo, próximos 2 anos na presidência, e ele prometeu uma gestão discreta, um reforço à colegialidade. No discurso defendeu contenção e separação dos poderes, mas com diálogos republicanos, e sinalizou que pretende manter a presidência afastada do debate político sem, no entanto, fechar canais de contato institucionais. Vamos ouvir um momento simbólico desse discurso. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A espacialidade da política é delimitada pela Constituição. A separação dos poderes não autoriza nenhum deles a atuar segundo objetivos que se distanciem do bem comum. E ainda Fachin disse que vai agir com serenidade para recuperar a confiança da população no judiciário. A gente ouve agora. A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um judiciário submisso, seja quem for, mesmo que seja o populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é um espetáculo, exige contenção. E, Eliane, o que dá para concluir dessas primeiras falas importantes de Fachin lá no Supremo? Primeiro, o tom, né, o estilo. O antecessor, Luiz Roberto Barroso, vinha aí da advocacia, então era muito falante, textos lindos, discursos muito bem escritos, com muita emoção. O Fachin não. O Fachin, que foi professor titular de Direito da Universidade Federal do Paraná, que foi procurador do INCRA, procurador do Estado do Paraná, ele é mais, vamos dizer, voltado para dentro. E o discurso dele foi muito correto, abordou todos os temas, mas sem emoção e sem estridência. Então você já vê ele imprimindo um estilo nesses 2 anos de presidência do STF. Agora, ele mandou muitos recados e recados muito variados. E esses recados não foram só para o exterior, ou seja, para o legislativo, para o executivo, para a sociedade, mas muitos recados também para dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando Fachin diz ao direito o que é do direito e à política o que é da política, ele está mandando um recado ao executivo. Está mandando um recado também aos senadores e deputados, mas ele também está mandando um recado para os seus 10 colegas togados. Por quê? Porque uma das críticas que se fazem ao Supremo Tribunal Federal é o excesso de politização, né? Tudo é muito negociado, conversado e discutido, e tem sempre ali uma pitada, uma boa pitada apimentada de política nessas decisões. E o Fachin nunca está presente nessas articulações. Portanto, ele deixou claro que ele vai ser um presidente do Supremo apolítico, muito voltado para o direito, para dentro, para a Constituição. Ele mandou recados também que parecem óbvios, mas tem momentos, assim como agora, né, como a ministra Carmen Lúcia deixou claro no seu discurso, ela ressaltou a gravidade desse momento no Brasil, eu diria no Brasil e no mundo, né, é sempre bom você repetir o que é óbvio. Então, o Fachin defendeu democracia, paz, institucionalidade, defendeu sustentabilidade, defendeu as causas de gênero,
né? Então ele fez um discurso bastante amplo, contemplando várias questões desse momento tão atribulado. E ele, apesar de ser muito reservado, muito discreto e não fazer parte de nenhuma panelinha no Supremo, ele defendeu que todas as decisões sejam colegiadas, a começar da definição da pauta. Na época do Barroso, por exemplo, a pauta vinha da presidência, era o Barroso com seus assessores. O Fachin avisou que toda a pauta de julgamentos do Supremo será decidida com os outros ministros, vai ser decidida colegiadamente. E ele sempre, ao longo da permanência dele no Supremo, ele sempre defendeu que não houvesse, ele sempre foi refratário, foi resistente a decisões monocráticas. Vamos ver se ele mantém isso. Agora, apesar de tudo isso, da discrição, da reserva, etc., ele defendeu diálogo. Ele defendeu diálogo com a sociedade, mas, atenção, sem populismo. Deixou claro que o Supremo e que o Judiciário não podem decidir. Ele não usou essa expressão. Eu estou traduzindo o que ele disse, que o Judiciário, né, e isso envolve o Supremo, mas também todas as instâncias do Judiciário, não podem decidir com base no clamor popular, sob pressão, né? Isso é política. Né? O Supremo está baseado na Constituição, nas leis, e não pode ficar, portanto, sujeito a populismos e a clamores populares. Mas foi um discurso muito sóbrio que deu todos os recados e mostrou como a presidência vai ser muito cautelosa, muito discreta e muito voltada para o rigor nas decisões e o rigor também nas manifestações. Não se espere de Fachin declarações bombásticas, manchetes, estridência. Não é o estilo dele e não será ele na presidência. A gente vai ter, aparentemente, né, 2 anos mais contidos do Supremo. Mas lembrando que você tem como vice-presidente o Alexandre de Moraes, você tem como decano Gilmar Mendes, você tem o Flávio Dino, que é o responsável, o relator de todas as questões das emendas parlamentares, e os três, esse trio, é sim estridente, eloquente e, vamos dizer, farto em produzir manchetes. Então vamos ver, a grande questão é como vai ser o equilíbrio entre uma presidência muito discreta, ponderada e um trio estridente e, vamos dizer, que está sempre na linha de frente, por exemplo, da defesa da democracia. Muito bem. E quem não foi à posse ontem de Edson Fachin foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Outro compromisso era mais importante, Helene? Pois é, a posse do Fachin foi prestigiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara, Hugo Mota, ou seja, todos os poderes, e havia governadores. Mas um deles, aliás, o governador do principal estado do país, Tarcísio Gomes de Freitas, desprezou a posse do Fachin e foi visitar o padrinho político dele, que é Jair Bolsonaro. Estavam lá. Não foi uma conversa tete a tete, olho no olho, não. Porque tinha, vamos dizer, 2 atentos ouvintes da conversa. Eu não sei se apenas ouvintes ou participantes estavam lá.
Flávio Bolsonaro, 01, que é senador, e o Carlos Bolsonaro, que é o 02 e é vereador no Rio de Janeiro e é o homem da internet na família. E na saída, o Tarcísio lamentou ter encontrado, disse que foi muito triste a situação do Bolsonaro, disse que defende a anistia e que só a dosimetria não é suficiente e, mais uma vez, ratificou sua intenção de concorrer à reeleição em São Paulo. Curiosamente, hoje já há notícias de que Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos trabalhando intensamente, né, suando a camisa contra o Brasil, que Eduardo Bolsonaro já disse que só abre mão de disputar a presidência em nome de 2 outros personagens, únicos 2, Flávio ou Carlos. Ou seja, ele quer o nome Bolsonaro na urna eletrônica, na cédula para votar. Então, Tarcísio Gomes de Freitas reafirmando a ligação com Bolsonaro, mas também sua lealdade a Bolsonaro, que o alçou a não apenas político, mas a governador do principal estado do país. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política, direto de Brasília com Eliane Cantanhede. E ontem teve mais um depoimento na CPMI do INSS, que até mandou prender o depoente. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito prendeu o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, o Carlos Roberto Ferreira Lopes, e a voz de prisão foi dada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, alegando crime de falso testemunho. A gente vai ouvir esse momento. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Bom, e aconteceu exatamente o que falou aí o presidente da comissão, é um negócio mais simbólico, mais político, porque Lopes foi liberado hoje de madrugada após pagamento de fiança. Mas o que está rendendo essa CPI, Eliane? Pois é, esse cidadão Carlos Roberto Ferreira Lopes, ele preside a CONAFER. O que é a CONAFER? A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Nome enorme, né? Mas ela é central na investigação da Polícia Federal. Vocês acreditam que tem pessoas que morreram há 20 anos e que a CONAFER usava para desviar, para fazer cobranças indevidas, como se a pessoa estivesse viva e fosse aposentada? Realmente, e não foi uma ou outra não. Foram centenas de pessoas mortas que simplesmente continuavam sendo usadas para desvios do INSS. Esse cidadão foi muito cara de pau, ele negava tudo, ele chamava essas pessoas que na verdade são vítimas, né, que foram usadas depois de mortas para roubo, para corrupção, ele chamava essas pessoas durante o depoimento dos defuntos. Esses defuntos. E aí teve um bate-boca entre ele e o relator da CPI, Duarte Júnior, do PSB,
do Maranhão. E, em função disso, também teve um bate-boca entre o presidente Carlos Viana e o relator Duarte Júnior. Foi um bafafá e o resultado disso é que o presidente da Conafer acabou sendo preso de madrugada, mas liberado por volta das 4 horas da manhã depois de pagar fiança. Agora a CPMI vai pedir ao Supremo que ele seja preso preventivamente por tentativa de fuga e de obstrução de justiça. Mas, enfim, a CPMI, você me pergunta, a CPMI, ela está muito barulhenta, está atuando bastante, mas ela está tendo muito pouca visibilidade diante de todo o resto que está acontecendo, com as questões no Congresso, com a tal da PEC da blindagem, com o imposto de renda, com anistia, com o julgamento do golpe no Supremo. A imprensa não está olhando, não está mirando a CPMI, mas ela está sendo, vamos dizer, no mínimo, muito tensa. Outro assunto do dia, decisão de ontem do ministro Luiz Fux atendendo a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Poxa, Helene, não vamos ter mais deputados para nos representar, então? Puxa vida, né? O fato é o seguinte, o IBGE apura, né, a população brasileira, estado por estado, e a legislação diz que a representação de deputados corresponde ao número de habitantes de cada estado. Se um estado aumenta a sua população e o outro diminui, né, pela lei, o correto seria você diminui a bancada de um que perdeu o número de habitantes, reduziu seu número de habitantes e aumenta do outro estado que aumentou o seu número de habitantes. Mas isso virou mais uma lambança na Câmara, porque a Câmara, em vez de diminuir de um para aumentar o outro, quer simplesmente manter os que estão como estão e aumentar o número de deputados daqueles estados que ganharam habitantes, que ficaram mais populosos. Isso significa o quê? Aumentar o número de deputados no geral, hoje 513, e aumentando, isso significa que você, ouvinte, o Heisen, eu, a Carolina, né, nós todos que vamos ter que pagar mais deputados, no momento em que a Câmara não está lá muito de acordo com as necessidades do país e com a voz das ruas, né? Então, o Luiz Fux atendeu o pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e decretou. Olha, decretou foi mal, hein? Porque o ministro do Supremo não decreta. Quem decreta é quem tem a caneta no executivo. Mas o ministro Luiz Fux decidiu acatar o pedido da presidência do Senado e disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, nem aumenta, nem diminui, mantém tudo como está. Foi uma solução salomônica, mas que, como foi monocrática, deve passar ainda pelo Senado. Viva-se com barulho desses, né?